estou aqui, assim, esperando ou tentando argumentar algo, né, para explicar essa onda de denúncias envolvendo aí o presidente Michel Temer. Mais, né, uma nova onda de denúncias. Boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube, você que nos acompanha pelo Face e também pelo nosso site, o www.altv.com.br. Obrigado pela companhia, obrigado pela presença. Vamos aí às 6h38, hein? 8 minutinhos de atraso, né? Começar com pontualidade, essa, aliás, é a principal característica. Quando não é o apresentador que atrasa, é a luz que falta, e assim a gente segue a boiada. Gente, como eu disse, né, no comecinho, nós vivemos mais uma vez, né, uma onda de denúncias envolvendo o presidente Michel Temer e sua família. De acordo com a Polícia Federal, o presidente estaria utilizando imóveis em nome da sua família, suas filhas, esposa, enfim, para lavagem de dinheiro. É uma posição bastante complicada, mesmo Michel Temer tendo vindo a público e declarar que foi uma perseguição, tem sido uma perseguição política, o governo agora mandando apurar se houve vazamento de informação. A bem da verdade é que o presidente Michel Temer, ele está no seu finzinho de mandato, não conta, né, com o apoio do Congresso Nacional. O Congresso Nacional não apoia aí Michel Temer, né? O governo já não consegue a maioria junto ao Congresso Nacional, o Congresso Nacional cujos parlamentares estão mais preocupados, claro, com as eleições, né? Não poderia deixar de ser diferente. E Michel Temer vai ficando à deriva, né? A minha preocupação, eu acredito que é de todo brasileiro, não digo nem preocupação, mas o desejo de que algumas situações possam vir a ser esclarecidas, certamente só serão devidamente esclarecidas ao término do mandato do presidente Michel Temer, né? Até lá, as coisas serão levadas nesse banho-maria, né? Michel Temer não conta mais com a maioria na base para que as acusações que recaem sobre ele sejam arquivadas, como aconteceu recentemente, né, que o Supremo Tribunal Federal encaminhou ao Congresso e o Congresso decidiu arquivar as denúncias. Mas, em contrapartida, não temos mais tempo hábil para emplacarmos outras denúncias no Congresso Nacional, né? Então, nós vamos levar, né, essa situação, né, a banho-maria até o final, até a conclusão, né, do mandato do presidente Michel Temer, e eu espero que após o mandato o presidente possa esclarecer, então, o que aconteceu de fato. Porque ficar nessa justificativa dizendo que é vazamento, que é perseguição, isso não leva a absolutamente nada, né? É importante que os nossos políticos eles entendam que a população não é mais idiota, nós não somos mais imbecis que acreditavam, né, em tudo que era dito, em tudo que era prometido, não. Aí nós tivemos um claro exemplo disso, e eu disse aqui isso, o assessor, né, o ex-assessor especial de Michel Temer, o ex-deputado Rocha Loures, alegou à justiça, a sua defesa ele alegou que não sabia, não tinha conhecimento de que carregava R$500 mil, né, dentro da mala. Horas. Aí ele chega em casa, tira 35 mil, devolve a mala com 35 mil a menos, depois ele devolve os 35 mil e diz que não sabia, né, o que estava transportando. Ou ele é louco, né, ou é um tremendo cara de pau, né, que teima em chamar todo mundo de idiota, de imbecil. E é isso que acontece. Mas eu acredito que, assim como o Rocha Loures e o senhor Gedel Vieira Lima, o ex-ministro Gedel Vieira Lima, né, com 50 e tantos milhões no apartamento. Gente, quem é que tem tanto dinheiro em espécie dentro de um apartamento? Não é verdade? Qual é a explicação desse dinheiro? De onde vem? Para onde ia esse dinheiro? Não é?
São informações que não precisam ser levantadas, são informações que precisam vir à tona. Tá? E é sobre isso que eu estou falando. A gente sabe muito bem qual é o trâmite, né, da justiça, uma justiça lenta, uma justiça tendenciosa, uma justiça voltada para os interesses de poucos. Mas a gente acredita que os verdadeiros culpados, né, possam vir à tona. O fato é que, a cada vez mais, né, o circo está fechando. E aqueles que teimam, né, em dizer que mas a economia está bem, a economia... Eu diria que o governo do presidente Michel Temer, ele não é ilegal, adoro dizer isso, ele não é ilegal, é imoral, né? Pois não tivemos ainda, em toda a história da República, um presidente com tantas suspeitas, com tantas investigações, com tantos casos na justiça, como é o caso do presidente Michel Temer. E outra, a economia está bem? Mas não está muito bem não, né? Ainda temos sérios problemas na economia brasileira. Desemprego está aí, habitação está aí, saúde está um absurdo, né? Não temos saúde no país, há muito ainda a ser feito. Gente, vamos então rapidinho conferir aí o que é manchete, o que é destaque, né, nos principais sites. Sejam o Fábio Salles, não temos o Fábio Salles hoje, nós temos o Sérgio Oliveira, hein, falando, Sérgio que vai largar logo a mesa para falar sobre ainda, né, a rodada que 7-0, brincadeira, né, gerou até demissão, é isso aí, mas vamos lá. Vamos para o G1 então, g1.globo.com, que tem lá, ministro manda a Polícia Federal apurar se a investigação sobre Temer vazou. Em discurso hoje, o presidente disse ser vítima de vazamentos irresponsáveis e chamou o inquérito policial de perseguição criminosa. Suspeita de corrupção. Marco Polo Del Nero é banido do futebol pela FIFA. Aliás, Sérgio, eu queria que você comentasse isso daí conosco. A questão do Marco Polo Del Nero, porque recentemente nós tivemos aí a nova diretoria da CBF com uma indicação, um homem do Marco Polo Del Nero. Como é que fica essa situação, hein? Luta pela liberdade. Brasileira inocente é acusada de tráfico e passa meses na Itália, tá bom? Temos aqui também, Polícia Federal filma entregas de dinheiro a ex-assessor do senador Ciro Nogueira. Expedito Almeida diz que parlamentares do PP tentaram comprar seu silêncio. Reajuste do Bolsa Família deve ficar entre 5% e 6%. O governo diz que anúncio será feito na sexta-feira. Bandeira amarela. Após 4 meses, conta de luz volta a ter cobrança extra em maio. Esses, meus caros, são os destaques do G1, né? Na sequência, nós vamos a um outro site que é o UOL. Vamos lá, Sérgio? Contra a denúncia, Temer deve anunciar reajuste de cerca de 3% ao Bolsa Família, né? Suspeita é disparate e investigação é criminosa, afirma Temer. Jungmann manda a Polícia Federal apurar possível vazamento sobre investigação, tá? E aí eu fecho aqui, que eu não quero saber dessa comercial. Moro aceita pedido de liminar. Aliás, Moro aceita pedido de Lulinha para não depor. Advogados mencionaram decisão do STF de retirar do juiz trechos de delação. Também conta de luz terá taxa extra em maio, diz governo. O anúncio acaba com uma sequência de 4 meses de bandeira verde. Esses são os destaques do UOL e na sequência nós vamos para o site do jornal O Estado de São Paulo, estadão.com.br. Lei que permite delação com Polícia Federal está em plena vigência, dizem ministros do Supremo Tribunal Federal. Declarações acontecem dias após anúncio de acordo de Palocci com a corporação. Lava Jato, Raquel Dodge, né, a presidente da Procuradora-Geral da República, quer recorrer de decisão do STF sobre delações que citam Lula. Coreias prometem fim da guerra e desnuclearização. Filha de Temer deve depor à Polícia Federal no dia 2 de maio sobre reforma em casa.
FIFA aplica multa milionária e bane Marco Polo Del Nero definitivamente do futebol. Lula alega subsistência e pede a Moro que desbloqueie seus bens. São 9 milhões. Eita, subsistência, hein? Brincadeira. Homicídios do Brasil, Estadão lança a plataforma Placar da Guerra. Dólar recua e fecha cotado a R$ 3,46. A bolsa encerra perto da estabilidade. E Procuradoria-Geral da República revela evidências de repasse de 300 mil da Odebrecht. Aleluia! Esses, meus caros, são, portanto, os principais destaques dos sites de notícia que você confere aqui durante o AltV Notícias. Segunda edição, comigo, Marcelo Naves, neste rápido giro de informações. Hoje, infelizmente, não contaremos aí com a participação do meu amigo Fábio Salles, que vem aí com os destaques de Miami, desta vez. Aliás, hoje, pela manhã, na primeira edição, ele destacou essa importante iniciativa, não é mesmo, das Coreias, né? A conversa entre as Coreias, que prometem o fim da guerra e da desnuclearização. É claro que tudo isso tem aí um fundo, né, comercial muito importante. Eu fico, de certa forma, satisfeito, porque isso mostra que as nossas lideranças mundiais não são assim tão burras quanto parece, né? Essa história de ficar discutindo, porque o meu míssil, meu poderio bélico é maior que o seu, você não sei o quê, você não sei o quê. Gente, o que manda hoje é o dinheiro, né? Então é muito importante que estas, né, potências se equilibrem, né? E isso é um importante passo, sem dúvida nenhuma. Agora, quero saber como será o encontro na Coreia do Norte com o presidente americano Donald Trump. E se promete, hein? Promete. São 6 horas e 50 minutos, 10 minutinhos, Sérgio. Chega mais aí para falar com a gente. Eu inicialmente tinha pedido pro Sérgio aqui falar pra gente. Onde você vai? Você vai ficar aqui? Oi? Não é pra ficar aqui? Onde você vai? Fica aqui. Tá, desculpa. Eu ia pedir para você falar sobre aquele 7-0 certo, que rolou lá em Minas. Isso. Mas eu acho que tem uma notícia mais importante, que é a do seu tio, Isso. que foi banido do futebol. Exatamente. Como é que fica isso aí, Sérgio? O cara, ele foi banido, mas o indicado dele assumiu, né? Assumiu. Mostra o quanto bagunçado é o futebol brasileiro. Né? Porque se a FIFA baniu, a FIFA baniu por provas, tá lá o texto, provas me fugiu a palavra agora. Provas de falsificação, provas de... Roubo. Meteu a mão. Então a FIFA tem provas. Concorda que a FIFA tem provas? Sim, claro. Se baniu. Até porque é um processo que já está demorando. Se multou a CBF, sim. Né? E tudo mais. Então tem provas. Por que o Ministério Público, todos os órgãos responsáveis, o Tribunal de Justiça, enfim, não pede essas provas para a FIFA? Para punir também a nível nacional, no Brasil. No Brasil ele está livre, leve e solto. Mas se ele pisar nos Estados Unidos, ele é preso. Qualquer lugar, se ele pisar na fronteira do Equador, ele está preso. Em qualquer lugar. Ele simplesmente não pode viajar. Inclusive fica a minha sugestão, não sei se você viu hoje, a FIFA, cada seleção que disputa a Copa do Mundo tem uma frase no ônibus da seleção, né? Então... A do Brasil. Então, e a do Brasil vai ser Marco Polo não veio com a gente. Marco Polo não veio com a gente. Porque ele não pode viajar, então, né? E aí, a prova de que o futebol brasileiro tem uma bagunça é de que ele indicou o próximo presidente da CBF. É a indicação dele, é do grupo político dele. Os presidentes dos clubes votaram e aceitaram a indicação dele. Os presidentes de federação votaram e aceitaram a indicação dele. Ou seja, para o futebol brasileiro, não... Mas aí eu não acho que é bagunça. Eu acho que é ladroagem mesmo, é cara dura. Tá todo mundo no mesmo... Tudo farinha do mesmo saco. Barco. Porque as federações recebem dinheiro da CBF. No mesmo barco. As federações recebem dinheiro da CBF. Você não vai votar no cara que te paga? Só para você ver, veja aqui, eu estou vendo aqui no Estadão, no G1. Ex-presidente da CBF está impedido de participar de atividades relacionadas ao futebol e terá que pagar uma multa de cerca de 3 milhões e 300 mil reais de multa. Você imagina o tanto de dinheiro que esse homem desviou. Isso. Outra coisa que não se explica a gente fala, mas roubou como?
Como é que se rouba a seleção brasileira de futebol? Ah, muito fácil. De várias maneiras? De várias maneiras. Anunciantes, jogadores, negociação de jogadores. Por que é mais legal para a CBF? Vou te perguntar, o que é melhor para a seleção brasileira? Fazer um amistoso contra a Alemanha ou contra, sei lá, Botsuana? Eu acho que contra a Alemanha. Não. Botsuana vai pagar muito mais do que a Alemanha. Ah, entendi. Por quê? Porque por uma seleção do porte do Brasil enfrentar uma seleção do porte do tamanho de Botsuana, Botsuana tem que pagar muito mais. A Alemanha todo mundo quer jogar toda hora com a Alemanha. Com Botsuana ninguém quer jogar. Aí você pega os últimos amistosos do Brasil, quais foram? Tudo bem, recentemente o Tite pediu adversários mais fortes, então tudo bem, recentemente foi Inglaterra, foi Rússia, foi Alemanha, mas você pega o Brasil enfrentou o Haiti, o Brasil enfrentou a Islândia, o Brasil... Mas aí eu sou obrigado a perguntar pra você. E aí são cachê, o termo cachê não serve porque não é um artista, não é um show, mas são pagamentos muito maiores. Sim. Então a CBF, e isso foi tudo para a CBF, é pago para a CBF, direto. No caixa? No caixa, porque quem organiza o futebol de seleção é a CBF. São cifras altíssimas. Né? Ah, milhões, às vezes até bilhões. Entendi. Mas aí eu pergunto, e a tal da justiça desportiva, cara? É ligado à CBF. É ligado à CBF. Você é um investigador. Tá. O seu delegado é bandido. Você vai investigar seu delegado? Um exemplo bem ruim, mas... E uma dúvida agora, que certamente você sabe, senhor. O Marco Polo Donero ele não foi afastado da presidência da CBF. Não. Ele vai cumprir o mandato dele... Mas agora com essa punição da FIFA ele tem que se afastar. Porque ele foi banido de qualquer relação ligada ao futebol. Ou seja... Se a FIFA descobrir que ele está ligado ainda, o Brasil pode ficar até fora da Copa. Quer dizer, ele não apita mais nada. Ele não apita mais nada. A CBF hoje, se for mantida essa decisão, está sem presidente. Pô, para nossa felicidade, então, parece que a FIFA está mudando. Porque a FIFA também tinha lá sua culpa no cartório, muito, né? Muito, né? Até que Copa do Mundo. rodou muito a Platini e companhia ali, Copa foram tudo pro beleléu da Sim. FIFA, né? E Platini já foi banido também? Eu não sei se Platini, foi eu acho que não. Tava em vias dele. Não, mas foi tem monte. o Nicolas Leoz aqui da Comembol, tem o pessoal da CONCACAF que... Vixe! Imagina na África como não é. Entendeu? O pessoal da Confederação Africana, o que deve rolar. E aí outra, para os caras comprarem um amistoso, os caras devem roubar pra caramba. Agora, né? Um roubando o outro, né? O que me entristece, eu vou dar um exemplo. Enquanto o presidente tem que pagar 3,5 milhões de multa, que para ele também é dinheiro de pinga, 3,5 milhões. Convenhamos, 3,5 milhões ele deve gastar numa viagem. Sim. Bom, agora não, porque ele não está viajando. Mas quando ele viajava, né? Se for levar em conta a comitiva toda que vai atrás. Né? E agora, o que me deixa triste, eu até citei isso no meu canal no YouTube, no programa, na FATV, os estaduais acabaram agora. A gente está não no meio do ano, mas caminhando para o meio do ano. 90% dos estaduais acabaram. Só tem Tocantins, só tem Amapá, só tem estados menores. Dos clubes do futebol brasileiro, 70% fecharam as portas. Porque simplesmente não tem calendário. Imagina você é um profissional de uma área, jornalismo, que no meio do ano, não tem mais jornal. 70% dos jornais fecham as portas e você fica sem emprego, trabalhar. Sem emprego os 6 meses seguintes. Tudo isso por uma porque falta de elaboração de um belíssimo calendário. Esses 3,5 milhões poderiam ir para os clubes de quinta, sexta, sétima divisão, por que não? A CBF não serve só para fazer tabela. Tem que ajudar o futebol, tem que colaborar com o futebol. Esse é o retrato do futebol brasileiro. Para cada Ronaldinho, para cada Neymar que ganha milhões, tem o Zé do Alho, que ganha um salário mínimo e sustenta a família jogando futebol. Entendeu? E esse cara é o que está desempregado, não é o Neymar. E isso é o que está errado. Estão dando muito dinheiro para os times grandes e nada para os menores. Então esses 3,5 milhões podia ir para a Federação do Amapá. Não, para a Federação não, porque Federação não. Mas faz o campeonato, ajuda o Campeonato do Amapá, ajuda os clubes. Dá para ajudar. 1 milhãozinho vai bem, né? Vai um patrocínio, arranja um patrocínio lá para o pessoal. O pessoal está desempregado. Sérgio, você imagina 60% dos jogadores brasileiros desempregados. Por falta de calendário. Por falta de calendário. Né? Muito obrigado.
Valeu, e ó, lembrar que tem rodada do Campeonato Brasileiro. Rapidinho, você tem Não, 2 minutos. Nem vou falar rodada, porque eu também tenho coisa para fazer. Tem rodada do Campeonato Brasileiro e tem jogos importantes aí. O Palmeiras recebe o Chapecoense, o Palmeiras que ganhou bem no meio de semana aí, né? Corinthians e Fluminense é um belo jogo também. Sim, então, e hoje tem Série B, tem coisas interessantes aí pro final de semana de futebol. Pessoal, não fica sem futebol nesse final de semana, certo? Qualquer hora eu volto também para preencher o espaço do Fábio Santos, tá bom? Muito obrigado. Maravilha. Vai lá, Sérgio Oliveira fala com a gente de futebol, e é verdade, né? Essa história do futebol, a gente pensa que é brincadeira, mas o futebol de base é muito importante, né? As categorias do futebol brasileiro, como o Sérgio falou, nem tudo no futebol é um mundo de fadas. Tem muita gente, muito atleta, né, que depende de verba para sustentar a sua família, que depende ou seja, aquela coisa, a pessoa você tem que trabalhar e não pode trabalhar porque as lojas estão fechadas, enfim, você não tem como exercer a sua profissão. É bem complicado, né? Outra coisa, né, gente? Poxa, a FIFA baniu o Marco Polo Del Nero da CBF, que é a principal entidade de futebol brasileiro, e a Justiça Desportiva não fez absolutamente nada. E a CBF não fez absolutamente nada, né? Quer dizer, se não fossem as investigações e o trabalho realizado pela FIFA, o senhor Marco Polo Del Nero ficaria aí, né? Leve, livre e solto como está. Lamentável, né? Enfim. Gente, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, obrigado pela companhia. Vocês ficam na sequência com o programa Conectados e a garotada trazendo muita informação do mundo funk, enfim, e todas as cositas, mas que vocês continuam na sequência com eles. A todos um beijo enorme, um bom fim de semana e um bom feriado prolongado para todos. Nós voltamos na quarta-feira ao 12:30 aqui na AltV com AltV Notícias, primeira edição. Beijo para todo mundo, fui lá.